Você já passou pela seguinte situação, de estar lá no bem bom com a sua parceira e de repente não conseguiu se controlar? Isso acontece com muitos homens e tem nome, se chama ponto de não retorno. Hoje eu vou explicar para você como funciona uma ejaculação e como identificar o ponto de não retorno, fazendo com que você tenha controle total a partir de agora da sua ejaculação. Muitos homens acham que a comunicação da excitação, do início da relação sexual, começa lá embaixo, quando na verdade o grande responsável por orquestrar toda essa organização é o nosso cérebro. Então o cérebro envia um sinal através da coluna vertebral para o órgão genital masculino, avisando que vai começar algo que tem a ver com sexualidade, ou uma masturbação, ou uma relação sexual em si. Então, como que isso acontece? Quando o cérebro avisa para o pênis que vai começar essa situação, ele começa a fazer o quê? Liberar mais sangue para essa região. E aí, para pensar comigo. O homem tem a liberação da urina pelo mesmo canal da ejaculação. E aqui entra o grande segredo do ponto de não retorno. Quando você fica excitado, o cérebro abre um portão. Esse portão é chamado de esfíncter uretral. Quando esse portão se abre para a ejaculação, ele se fecha para a bexiga. Então, como que a gente faz para identificar o nosso período de não retorno? Quando o homem está lá na relação sexual, existem alguns sinais que o corpo libera, avisando ele que o portão, o esfíncter, está se fechando ali da bexiga e se abrindo para que suba o sêmen dos testículos. Quais são esses pontos? O aumento súbito da pressão arterial, a respiração começa a ficar mais acelerada, o calor vai subindo pelo corpo e existe a necessidade súbita de gozar. Então, como que a gente faz para conseguir entender qual é o período de não retorno? É prestando atenção nesses sintomas que acontecem antes do portão abrir para a ejaculação. Existe um exercício que eu sempre passo para os meus pacientes no consultório para conscientização da abertura desse portão. Se chama masturbação consciente. Como que a gente consegue fazer para treinar o corpo do homem para que ele não perca mais o controle da ejaculação? Existe o seguinte exercício. O homem precisa praticar normalmente a sua masturbação, tá? Só que agora, de forma consciente, ele vai prestar atenção nesses sintomas aqui, que é o aumento da pressão pélvica, que a circulação começa a ficar mais forte. Então tem um aumento dessa pressão na circulação sanguínea, a respiração mais acelerada, o calor que vai subindo pelo corpo. Então esses sintomas estão ali para te avisar que o esfíncter, que é o famoso portão, está sendo aberto. E quando a ejaculação, o famoso sêmen, entra na uretra, não tem mais como segurar. Então é entender quando ele está fechando para a bexiga e abrindo ali para a ejaculação. Então, no seu dia a dia, você pode fazer todos os dias esse exercício. Vai pegar um papel, começar a sua masturbação. E quando você sentir esse sintoma, você vai olhar no cronômetro quanto tempo demorou para o seu portão se abrir. Você vai anotar e não vai concluir até a ejaculação. Você vai respirar por mais ou menos 3 a 4 minutos e voltar de novo para o exercício. Você vai fazer mais uma vez. Você vai iniciar de novo sua masturbação. E aí você vai perceber os sintomas aparecendo. Quando eles começarem a aparecer, você relaxa, anota no papel de novo quantos minutos demorou para o portão abrir. Você vai perceber que depois de uma semana ou 15 dias, você vai conseguir controlar muito mais a sua ejaculação. Se você quiser mais dicas como essa, é só seguir aqui os meus conteúdos, me seguir aqui no Instagram e ficar de olho. No próximo episódio, na próxima aula, eu vou falar para você como aprender a controlar a sua ereção também. Até a próxima!